Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim, vamos ler? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E hoje eu vou contar-lhes uma história, fazer uma analogia que está fundamentada numa história real. Numa história real. Se imagine agora. Nos imaginemos agora, cada um de nós. Se nós tivéssemos uma pena muito grande para pagar, chegássemos diante do juiz e não tinha outra opção do juiz senão nos condenar. Nós cometemos um erro, teríamos que pagar a pena. O juiz não tinha opção senão nos condenar. E quando nós chegássemos na frente do juiz, o juiz, embora muito triste por não ter opção, fosse nos dar a sentença de condenação, o filho dele chegasse no tribunal e dissesse: juiz, pai, não condene, ou melhor, o condene, aplique a pena, porque precisa ser aplicada. Ele errou, ela errou, precisa ser aplicada a pena por justiça, porque o Senhor é justo. E o juiz fala: certamente, meu filho, mas me dói muito fazê-lo, porque eles são semelhantes a mim. E então o filho diz, o filho do juiz olha para o juiz, olha para você, olha para mim e diz: aplique a pena, pai, mas deixe-me pagar a pena no lugar dele ou no lugar dela. Imagine essa situação. Então o juiz diria: filho, você vai sofrer muito. Você vai ter uma morte muito dolorida. E ele dissesse: eu pago a pena no lugar deles, pai. Então o juiz olhasse para cada um de nós e dissesse: pois bem, aplico a pena de vocês, a pena de morte, mas os deixo livres, porque o meu filho pagará a pena em lugar de vocês. Vocês estão livres, podem recomeçar a vida de vocês. Meu filho pagará a pena. Mas lembre-se disso, quando vocês estiverem no caminho de morte, de que alguém pagou uma pena muito grande para que você tivesse vida. E assim nós saíssemos livres, libertos, sem pagar. Agradeceríamos muito ao filho do juiz e diríamos: muito obrigado, Senhor, mas o Senhor vai sofrer. Não faz mal, eu vou pagar no lugar de vocês. E sairíamos muito gratos. Mas correríamos o risco de sair de lá e esquecer tudo que o filho do juiz fez por nós. Esquecer que estávamos a um passo da morte eterna e que fomos poupados por alguém que assumiu o nosso lugar, que assumiu a nossa pena. Mas o que o filho do juiz e o próprio juiz esperariam de nós é que nós estivéssemos isso em nossa mente. Que nossa vida agora fosse regrada, fosse alinhada ao fato de que alguém pagou a pena por nós e que nós não podemos voltar a praticar esse ato, porque só um morreu por nós e não haveria outro que iria morrer por nós se nós estivéssemos nessa situação outra vez. É isso que o juiz esperaria, é isso que o filho do juiz esperaria. Irmãos, isso é uma história, mas de um cunho real.
Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram diante de Deus. E por causa do pecado deles, nós fomos contaminados por esse pecado. Fomos separados de Deus. Estávamos sujeitos à morte eterna. Mas o bom juiz, o nosso Deus, muito justo e muito misericordioso, não deixou de expressar a sua justiça e não deixou de expressar o seu amor. Então, se reuniu com o seu Filho, com o Espírito Santo, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se reuniu com o seu Filho e o seu Filho decidiu pagar a pena por nós. Irmãos, nós estamos condenados, nós fomos separados de Deus, sujeito à morte e morte eterna. Mas Jesus tomou o nosso lugar, tomou a nossa pena, morreu por nós. Veio como homem, sujeito às mesmas dores, se sacrificou, sofreu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Subiu junto do Pai, mas sabendo das nossas fraquezas, sabendo da nossa ingratidão, porque somos ingratos, essa é a verdade. Como disse, podemos reconhecer, ser gratos na hora do acontecimento, mas depois nos esquecemos, depois nos afastamos da verdade. Então Jesus, sabendo da nossa ingratidão, da nossa fraqueza, subiu ao Pai, mas rogou ao Pai que o Espírito Santo ficasse conosco, habitasse em nós, para nos dar condições de não voltarmos mais ao pecado, de não nos afastarmos mais de Deus, de sermos reconciliados com Deus e, em vez da morte eterna, recebêssemos a vida eterna. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Jesus foi à cruz, pagou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Verdadeiramente pelas feridas de Jesus fomos sarados. Ele fez propiciação pelos nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa condenação. E o juiz, o nosso Deus, transferiu a nossa pena para o seu Filho. Ele disse: vá, vocês estão livres, renasçam, comece uma nova vida e não se aparte da justiça, não se aparte da minha justiça, não se aparte da minha misericórdia, não se aparte de mim. Só que hoje, irmãos, muitos de nós ignoram essa verdade e continuam afastados de Deus, continuam no pecado, continuam agindo com ingratidão, continuam no caminho que não terá volta. Um caminho onde chegará o juízo e a pena terá que ser aplicada. E aí não existirá mais a benevolência, o amor incondicional do Filho do Juiz, do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para poder nos livrar da morte eterna. Já aconteceu, já foi feito, Ele já tomou o nosso lugar e já deixou o Espírito Santo conosco para nos dar condições de não nos afastarmos de Deus, de seguirmos o único caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de caminharmos para a vida eterna e não para a morte eterna. Só que agora a decisão é nossa. Já aconteceu. Jesus não vai morrer por você outra vez, mas Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher a vida ou a morte. E deixou o Espírito Santo junto com você, junto conosco, para que nós tenhamos todas as condições de escolhermos a vida eterna, de andarmos nos caminhos de Deus, a aceitarmos e seguirmos os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e caminharmos rumo à vida eterna. Quando então o juiz, o nosso Deus, o Filho, o Espírito Santo, o Deus Trino e Poderoso, nos dirá:
Vinde, benditos, meu Pai. Jesus dirá isso para nós. Possuir por herança o caminho que vos está proposto desde a consumação do mundo. Essa será a nossa sentença. A salvação e não a morte eterna. A escolha é sua. Já foi pago um preço muito alto para que você vivesse novidade de vida. A escolha é sua. A vida ou a morte. Amém? Glória a Deus. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça, muita presença de Deus. A escolha é nossa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.